Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma live deste canal. Você não me conhece ainda, meu nome é Walter, que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Obrigado por ter entrado neste vídeo. Eu te peço que você fique comigo até o final. Eu quero te mostrar um vídeo muito importante, tá certo? Amados, é muito forte. A igreja brasileira precisa de um conserto, a igreja brasileira precisa que Deus venha intervir, pois coisas estão acontecendo a qual muitos não estão conseguindo ver e enxergar com os próprios olhos, tá certo? Mas os bastidores, amados, coisas horríveis, terrendas estão acontecendo. E Deus, ele mostra, Deus revela para o seu povo, Deus revela para a sua igreja o que está acontecendo com a sua igreja. Olha o que Deus falou através desta irmã para o seu povo estar alerta, vigilante ao que está acontecendo nas igrejas. Não quero generalizar, tá bom? Mas em muitas igrejas está acontecendo isso. Ouça com bastante atenção. Veja bem. E estão achando isso normal. Só que eu vim aqui neste momento para estar dizendo que nosso Deus, ele é o mesmo, nosso Deus, ele não mudou. Ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento que nunca concordou com o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas ele detesta o pecado. Então, no momento em que eu venho compartilhar essa experiência, você vem refletir, porque eu creio que o que Deus me deu não foi para ficar guardado, foi para que seja compartilhado e que chegue ao conhecimento do máximo de pessoas, para que sirva de alerta, que você possa me ajudar a disseminar essa mensagem, em nome de Jesus. Para amanhecer o dia, o Senhor, ele me deu uma experiência. Era como se fosse um ginásio, tinha muita gente, era um culto muito avivado. As pessoas glorificavam, falavam em línguas, dançavam no meio da igreja, em mistério. Era a coisa mais linda, parecia até uma vigília, de tão bonito que era. Só que aí o Senhor, ele me levou até o púlpito e eu vi o pastor assentado e logo na frente do pastor o pregador estava pregando uma palavra poderosa, linda, perfeita. Só que quando eu fui fixando o meu olho, eu vi que era na figura de um homossexual pregando. E era aquela calça coladinha, era totalmente diferente dos padrões que nós estamos acostumados, independente da placa da igreja, né? Independente da denominação. Então, assim, aquilo me chocou muito. E teve um momento que eu falei assim, nossa, olha só como é que as coisas estão mudadas. Mas quem será que trouxe esse pregador aqui? Será que não sabia dessa situação? Porque isso escandaliza. E isso enfraquece muitos na fé. Aqueles que estão fracos vão se desviar, ver uma situação dessa, vai achar que é normal, vai cada dia mais se entregar ao pecado. Então, eu não tenho nada contra esse grupo, né? Pelo contrário, amo, tenho uma boa relação com todos eles, mas a gente sabe que, diante da luz da Bíblia, a prática homossexual, Deus, ele condena. Deus ama todos nós de igual maneira. E diante de Deus não tem pecadinho nem pecadão. É verdade. Mas o que me preocupou foi quando eu perguntei para um dos obreiros, quem foi que trouxe esse pregador? E ele me respondeu, foi o pastor. E aquilo me deu um choque. Eu fiquei assim, nossa, vou falar o quê? Não tem como falar nada. E aquilo foi me dando uma indignação. Eu falei assim, nossa, gente, como é que pode o pastor ter concordado, sabendo? E mesmo assim trouxe. E quando aquele pregador ele terminava de transmitir a mensagem, ele entregou para o pastor e o pastor, ao falar, né,
ali com a igreja, ele começava a tomar toda aquela glória que estava acontecendo ali, aquele avivamento no meio da igreja, para ele. E ele falava assim: olha, como eu fiz no passado, como se ele estivesse profetizando, mas só que ele tomava aquela profecia para ele. Meus irmãos, você que não deixou o seu like, nos ajude com o seu like, com o seu compartilhamento para que nós possamos alcançar mais pessoas, tá certo? Ele falava como se fosse ele. Não era uma profecia para a igreja. Assim como Jesus operou no passado, ele voltava atrás e falava assim: não, eu opero, eu é que faço. Eu faço. Tudo isso aqui foi eu que fiz, tá, gente? E ele tomava tudo aquilo ali para ele, tudo que estava acontecendo, ou ele queria tomar o lugar de Jesus, né? Foi isso que me veio na hora, que ele queria tomar o lugar de Jesus. E quando ele começava a citar as passagens bíblicas, quando o Senhor Jesus ensinava através das parábolas, e os milagres aconteciam logo após a palavra que era ali ensinada, ele dizia: então, eu faço. Então, naquele momento eu falei: Senhor, agora quem pode fazer alguma coisa a respeito é o Senhor, porque nem o pastor que eu pensava que poderia contar, eu posso falar, porque até ele se corrompeu. E naquele momento, quando eu comecei a clamar o sangue de Jesus, vendo aquela situação toda, e falando: essas pessoas estão confundidas, essas pessoas estão enganadas. Senhor, entra e fala, Senhor, no meio do teu povo. Entra com a tua providência, né? Eu vi quando entrou um ser de branco e fez um estrondo, como se fosse de um trovão. E ele caiu dentro daquele lugar, dentro daquele estádio, parecia um estádio. Era muito grande, tinha muita gente. E na medida que ele descia ali, ele andava, e ao andar, ele chorava muito. E ele chorava, e ele estendia as mãos. E quando ele estendia as mãos, ele parava na primeira fileira, entre uma fileira e outra, ali no corredor daquele lugar. E estendia a mão direita, chorando, e saía um foco de luz do meio da mão dele. E esse foco de luz, ele atingiu o primeiro pregador, e aquele pregador, ele ficou tipo um carvão, ele queimou e sumiu ali. Ele foi queimado. Isso me fez lembrar aquela experiência, né, acerca do Antigo Testamento, acerca do Santo dos Santos, né, que entrasse de qualquer maneira, era ali dissipado pela glória de Deus. E logo após esse pregador, foi o pastor. Ele estendia a mão novamente, chorando muito, e tanto da mão dele quanto da direção aqui do coração saiu um foco de luz e atingia o pastor. E o pastor também caía no púlpito. E isso me chocou muito, porque no momento em que aquele homem de branco, ele passava no meio daquele corredor, o chão ele se abria. Ele era uma glória tão, tão forte. Eu sentia o peso da glória. Eu não sei te explicar em palavras o que eu sentia, mas era um peso de glória. E muitas pessoas caíam. E eu pensava assim: agora, onde é que está o poder? Essas pessoas realmente estavam enganadas. Então isso me faz lembrar, atualmente, hoje, muitas igrejas que eu passei, com meu esposo, ele prega, e acompanhando ele, e muitas coisas acontecendo, e a gente fica sabendo, infelizmente, de muitas histórias. Infelizmente não tem como nós fazermos nada, né? Mas isso causa muitas indignações. Mas eu quero dizer que o Senhor, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus do passado, ele continua operando no presente. E eu quero dizer a todos vocês, sejam membros, simples membros, como também a liderança, tomem cuidado, porque o nosso Deus, ele continua sendo o mesmo. O peso da glória de Deus, ele não mudou.
E do mesmo jeito que ele passou naquele val e 180 mil homens vieram a cair por causa do pecado. É verdade, amados. Deus não é brincadeira. E o Senhor, ele está indignado. Você que não deixou o seu like ainda, deixa o seu like, amados. Vamos subir esse like para que mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra, tá bom? Com tudo que está acontecendo nas igrejas nessa atualidade e principalmente com a liderança que concorda com muitas práticas pecaminosas dentro da igreja. Vai falar que é falta de opção levar um pregador, por mais simples que seja, mas que esteja com a vida santificada, mas ele prefere abrir mão desse perfil para muitas vezes pagar caro, para levar uma pessoa de renome só por causa do nome. É verdade. E arrastar multidões para a igreja dele. Então, muito cuidado, porque pode ser que Deus não esteja no meio deste movimento. Cuidado, pastores, com o tipo de pregador, com o tipo de pessoas que vocês estão permitindo subir ao púlpito da igreja para transmitir algo de Deus. E cuidado também, líderes, com o que vocês estão falando no púlpito, porque dependendo do que vocês falam, vocês estão tomando para si aquilo que é de Deus, porque todas as coisas, tudo o que acontece é para a glória de Deus. É o Senhor que faz e é para Ele toda a glória. Quem somos nós para pegarmos para nós a glória de Deus? Deus, ele não abre mão da glória dele. Ele abriu mão até mesmo do filho dele para morrer na cruz, o Senhor Jesus. Mas a glória é somente de Deus. É verdade. Então, muito cuidado com o que vocês têm concordado, com o que vocês têm falado. Cuidado, porque isso vai sair muito caro. E vocês vão ver, e vocês vão lembrar dessa experiência que eu estou dizendo aqui. Vai tombar muitos líderes, vai tombar muitos pregadores. Eu falo isso com a convicção do Espírito Santo. Por Deus eu falo isso. Para que sirva como sinal. Para que sirva como sinal. Porque Ele é Deus, Ele é vivo, Ele é poderoso, Ele é todo glorioso. Ele tem assistido todas as coisas. Mas, conforme aconteceu com Sodoma e Gomorra, a medida de paciência de Deus esgotou. Conforme foi na época de Noé, a medida de paciência de Deus esgotou. Deus está saturado com essa geração. Deus está saturado dessa liderança. Então, cuidado, e que outros que se consideram simples membros possam ficar também alertas, porque Deus pode usar você, assim como eu, que não tem nome, ninguém conhece, mas Ele vai usar, porque está escrito na palavra do Senhor que Ele levantaria pessoas nessa geração que ninguém dá nada, são simples, mas o Senhor, Ele quer erguer. E Deus quer usar você, que acha que não é capaz, que não consegue sequer transmitir uma palavra, assim como eu. Mas o Senhor quer usar você. E você, igreja, a responsabilidade é nossa como igreja. Por mais simples que a gente seja, mas que nós venhamos estar comprometidos em falar, simplesmente transmitir aquilo que o Senhor tem dado, porque não é nosso, é de Deus. E essa geração precisa estar atenta. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar graça, nos dar coragem, ousadia, para que a gente venha conseguir transmitir tudo que Deus tem nos falado. E que as bênçãos e a graça de Deus esteja sobre a tua vida e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, isso aí é tão verdade e está se cumprindo nos nossos dias, que pastores, cantores que se dizem evangélicos estão atacando a cantora Bruna Carla por defender princípios cristãos, por defender princípios bíblicos, por falar a verdade. E tem muitos que se intitulam pastores, pastoras, e estão, amado, atacando aqueles que falam a verdade.
E o que muitos líderes querem é essas pessoas trazerem para os púlpitos das igrejas. Uma pura verdade que a nossa irmã falou, queridos. Eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários, se você assistiu até o final, tá bom? Quero que você também nos ajude com o seu like, não saia sem antes nos ajudar com o seu like, com o seu compartilhamento, com a sua inscrição, para que nós possamos alcançar mais pessoas e o nome do Senhor ser glorificado. Isso que ela falou já está acontecendo nos nossos dias, amados. Estamos vendo o cumprimento desta palavra nos nossos dias, pois aqueles que estão falando a verdade, que estão defendendo os princípios bíblicos, estão sendo atacados por aqueles que se intitulam pastores, pastoras, por aqueles que se dizem cristãos, quando na verdade, amados, não são, queridos amados. Por isso devemos estar sempre vigilantes, sempre atentos. Há muitos que se dizem cantores, pregadores, mas estão disfarçados, amados. Estão disfarçados. Vamos estar clamando, orando ao Senhor nosso Deus, para que Deus possa abrir os nossos olhos, nos dar graça e misericórdia, tá bom? Se você assistiu este vídeo até aqui, deixe o seu pedido de oração aí nos comentários, pois nós vamos estar orando, apresentando a cada um no nome de Jesus, tá bom? Que Deus possa abençoar sua vida, sua casa e toda a sua família até uma próxima oportunidade, se assim o Eterno nos permitir, tá bom? Que Deus